Alô, você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos continuar fazendo a bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto da bomba. Nós vamos fazer aqui esta peça, o acoplamento. Eu tenho aqui a peça separada. Então nós vamos fazer esta peça neste vídeo. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Este desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então vem aqui no vídeo que você está assistindo, clique aqui em mostrar mais e você tem um arquivo em PDF para baixar. Vamos voltar aqui para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vou clicar em New. Vou selecionar parte, vou clicar OK. Vamos ver no PDF. Nós vamos fazer esta peça. O nome está aqui, é Pumping Coupling. Vamos voltar para o Solid. A primeira coisa que eu vou salvar, vou colocar o nome. Pumping Coupling. Está na nossa pasta de trabalho. Vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Vou aumentar aqui o zoom. Vamos ver aqui do lado. Então vou fazer aqui este perfil inicial aqui, começar com esse perfil e fazer uma linha de centro. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Sketch. Vou clicar aqui Sketch novamente. Vou selecionar aqui este plano. Vou clicar em Line aqui na seta e vou selecionar Centerline. Vou clicar aqui na origem e vou desenhar uma linha de centro. Vou clicar aqui. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui o meu desenho tem 85 total. Eu vou fazer uma linha um pouco maior. Vamos voltar. Então vou fazer uma linha aqui com 90. Enter. Então está feito aqui a linha de centro. Vou fechar dimensão. Vou ajustar o zoom um pouco. Vou clicar em Line e vou começar o meu perfil. Vou alinhar com a origem. Vou desenhar a linha, clicar. Descer está vertical, vou clicar. Vou aqui para a direita, vou dar outro clique. Vou subir, vou dar outro clique. Vou vir aqui para a direita e dar outro clique. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Se eu passar aqui da linha de centro, ele muda para diâmetro. Então vou clicar aqui. Vamos ver no PDF. Então esse diâmetro inicial é 45 e o próximo é 70. Vamos voltar lá. Então aqui vai ser 45. Enter. Vou clicar neste endpoint. Clicar, ele já pega a linha de centro. Eu não preciso clicar de novo. Clicar aqui do lado. Aqui é 70. Enter. Vou clicar aqui nesta linha, ele já pegou a linha de centro, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui o diâmetro é 65, vamos voltar. Então vou digitar aqui 65, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 55, Enter. Vou clicar aqui, vamos ver no PDF, Então o comprimento total daqui até aqui é 8,5. Vamos voltar. Então vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 8,5. Enter. Vou apertar ESC no teclado e vou continuar a fazer o meu perfil. Vamos ver no PDF. Então vou vir para cá agora, fazer esse dentado aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou vir para a direita, traçar a linha, dar um clique, vou subir, dar outro clique, vou vir aqui para a direita novamente, dar outro clique, vou subir, dar um clique e vou fazer aqui uma linha inclinada. Clicar aqui. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha, clicar neste endpoint, clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então aqui é 15, o próximo é 20. Vamos voltar para o Solid. Então aqui é 15. Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar nesta linha.
Vou clicar aqui em cima. Aqui é 20. Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui neste endpoint. Vou afastar um pouco o desenho e vou clicar aqui em cima. Aqui a dimensão é 4. Enter. Então está feito o perfil até este ponto aqui. Vamos ver no PDF. Ó. Então está aqui, ó. Estou neste ponto. Vou continuar fazendo o perfil aqui. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Line. Vou aproximar aqui. Vou clicar neste endpoint. Vou fazer minha linha até aqui em cima. Clicar aqui. Vou vir para a direita. Vou clicar. Vou subir. Vou dar outro clique. Vou vir para a direita. Dar outro clique. Vou descer. Vou clicar e vou fazer uma linha inclinada aqui, ó. Vou parar aqui. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste endpoint. Clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui também é 4. Enter. Vou clicar nesta linha e clicar aqui. Aqui é 8. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou afastar o desenho. Vou clicar na Centerline. Vou clicar aqui do lado, sendo o diâmetro. Aqui é 154. Enter. Vou aproximar aqui, ó. Vou apertar ESC no teclado. Eu vou clicar aqui neste. Vamos apertar ESC para sair dimensão. Vou clicar neste endpoint e puxar, ó. Vou clicar aqui e puxar um pouco. Vou fechar aqui ponto, vou clicar em dimensão novamente, eu vou clicar aqui neste endpoint, vou afastar aqui, vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui do lado sendo o diâmetro. A dimensão aqui é 140, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada e vou clicar aqui dentro. O ângulo aqui é 5, Enter. Então está feito o ângulo desta linha aqui. Vou dar ESC, vou clicar aqui nesta linha, vou apertar Shift e vou clicar nesta linha. E vou selecionar aqui, ó, paralelo. Então ele assumiu o ângulo desta linha. Ó. Vou confirmar propriedades, vou continuar cotando, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui neste endpoint, vou afastar o desenho, vou clicar aqui na Centerline e vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui dentro essa dimensão é 75, vamos voltar. Então aqui 75, Enter. Vou continuar fazendo o perfil, vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui nesta linha, vou clicar aqui nesta linha de centro, vou clicar aqui do lado. A dimensão aqui é 190, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar na linha de centro, ó, já pegou, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão aqui, ó, é 156. Vamos voltar. Então aqui 156. Enter. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui neste endpoint e vou continuar fazendo o meu desenho. Vou descer um pouco. Vou dar um clique, está vertical. Vou aproximar aqui o desenho. Vou fazer aqui o perfil interno. Ele pegou arco. Vou dar ESC. Vou clicar em linha novamente, vou clicar no endpoint e vou continuar fazendo linha. Vou clicar aqui para a esquerda, descer, fazer o degrau, dar um clique, vir aqui para a direita, para a esquerda, desculpa, inclinado, vou dar um clique, vou descer e vou vir aqui para a direita, unir aqui com esta linha. Ó. Então pegar o alinhamento, dar um clique e fechar aqui o desenho. Vou apertar ESC no teclado. Vou afastar um pouco, vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui em cima, aqui é 10, Enter. Eu vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui em cima, aqui é 20, Enter. Eu vou clicar aqui, aproximar, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo, aqui é 6, Enter. Eu vou clicar nesta linha e clicar nesta linha inclinada. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 5. Enter. Eu vou clicar aqui neste endpoint. E vou clicar aqui na linha de centro. E vou clicar aqui do lado, passando aqui para diâmetro. Vamos ver no PDF.
Então este diâmetro aqui, o externo aqui é 140 e o dentro é 135. Vamos voltar. Então aqui é 140. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint, ele já pega a linha de centro, vou clicar aqui do lado. Aqui é 135. Enter. Vou clicar neste endpoint, vou clicar na linha de centro. Ó. Ele já pega, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esse diâmetro externo é 85, vamos voltar. Então clicar aqui, digitar 85, Enter. Então aqui está feito o meu perfil, ó, está totalmente restrito, ó, as linhas estão todas pretas. Então vou apertar ESC no teclado, mais uma vez. Vou clicar aqui para terminar o sketch. Vou clicar aqui para girar no isométrico. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Features. Eu vou clicar aqui em Revolve Boss Base. Dependendo do modo que está, ele já faz o Revolve. Você não precisa selecionar nada, mas aqui no caso eu vou clicar na linha de centro. Então ele faz o Revolve para mim. Vou confirmar aqui o Revolve. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar aqui em isométrico. Então está feito aqui a nossa peça, o perfil inicial, ó, o corpo da peça. Vou clicar novamente aqui em orientação de vista, isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse detalhe aqui, ó, este perfil. Então tem a dimensão de 20, o ângulo de 50, o ângulo aqui de 22,5 e os dois raios, ó, 92 e 75. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em orientação de vista, clicar na seta. Se o cubo não estiver ligado, clique aqui para ligar, ó, deixar ele ligado na tela. Eu vou clicar nesta face do cubo, vou clicar aqui em Sketch e vou selecionar esta face. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito, clicar em Normal Tool. Vou aproximar aqui um pouco o desenho, vou clicar aqui em linha na seta, vou clicar em Centerline, vou pegar aqui o quadrante, ó. Então ele pega lá, aparece o ícone, ó. Vou clicar, vou descer aqui até a origem, vou dar um clique. E vou subir aqui até a borda, ó. Dar outro clique aqui inclinado. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui. Aqui é 22,5, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui para converter entidades e vou clicar nesta aresta. Ó. Vou confirmar aqui, converter, vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar um círculo até aqui. Ó. Vou fechar círculo. Vou clicar em Line, vou aproximar aqui, vou desenhar uma linha deste círculo até esta aresta, inclinado. Ó. Vou dar um clique. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em linha novamente e vou desenhar deste lado. Ó. Clicar no círculo, clicar na linha que eu projetei. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Trim e vou cortar aqui o excesso. Ó. Clicar e arrastar. Ó. Clicar e arrastar. Então sobrou só o meu perfil. Vou aproximar. Vou clicar em Smart Dimension, vou clicar neste arco e vou clicar aqui do lado. Aqui é 92, Enter. Vou aproximar aqui, vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Vou ficar aqui próximo para sair alinhado, vou dar um clique. Aqui é 20, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar na linha de centro e colocar o ângulo aqui, ó, dar um clique. Aqui é 25, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro e vou clicar aqui. Aqui também é 25, Enter. Vou apertar aqui fechar dimensão. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar nesta linha, apertar Shift, segurar, clicar nesta linha. E vou selecionar aqui igual. Vou fechar aqui propriedades. Então está feito o meu perfil. Está terminado. Posso aqui, se eu quiser, aqui arrumar um pouco as cotas, ó. Deixar mais próximo e terminar o sketch. Ó. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar aqui em Extrude Base Boss. Vou clicar aqui no meu perfil. Ó. Então vou selecionar o perfil. Então ele foi para aquele lado. Eu vou inverter o sentido. Vou mudar aqui para até o próximo.
Vamos ver aqui girar a vista, vou clicar orientação de vista, vou clicar aqui nesta face do cubo. Então está desta maneira, ó. Eu vou colocar aqui ângulo, então vou clicar aqui para colocar ângulo e vou entrar aqui com 5 graus. Enter. Vou clicar aqui para aceitar, vou clicar no vazio e vou clicar aqui para inverter o lado, ó. Então está desta maneira, ó. Eu vou mudar aqui os 5 para 3 graus. Então 3, Enter. Então vou deixar com 3, vou clicar no vazio para aceitar. Então se eu olhar de frente, vamos girar a vista aqui, ó. Vamos virar aqui de novo. Então aqui é deste lado. Então está desta maneira a minha peça, ó. Ele está com um ângulo aqui, ó. Vou terminar o comando. Vou girar novamente aqui no isométrico. E vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este furo 8,4. O diâmetro do centro é 1,68. O ângulo aqui é 22,5. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar nesta face do cubo. Vou clicar aqui em Role Wizard. Vou clicar em Positions. Vou clicar aqui nesta face, ó. Vou colocar o furo aqui. Vou girar aqui a minha vista, clicar em orientação de vista e clicar aqui Back. Vou aproximar, vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui na seta em Line, clicar em Center Line. Vou clicar aqui no quadrante, ó, ele aparece lá o ícone, vou dar um clique. Desenhar a linha até a origem, vou dar outro clique. E clicar aqui no centro do furo. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar nesta linha. E vou clicar aqui dentro. Aqui é 22,5. Enter. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 8,4. Enter. Vou terminar dimensão. Vou clicar aqui em Type. Vou selecionar aqui furo. Vou abaixar a janela. Está assimétrico, está Drill Sizes. Vou selecionar o tamanho do furo aqui que é 8,4. Ó. Então clicar aqui em 8,4. A dimensão final aqui é passante, ó. Vou clicar em passante, vou clicar aqui em orientação de vista, clicar aqui isométrico. Então está passando o furo aqui, ó. Vou confirmar o comando. Está feito o furo. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar aqui meu trabalho. Aqui eu tenho um pequeno problema aqui, ó. Vou clicar com o botão no meio e girar, ó. O corpo aqui que eu fiz aqui desse extrude, ele não está unido com o conjunto da peça. Então se eu fizer um fillet aqui, ó, RAID 5, confirmar o comando, ó, ele faz na peça ao contrário. Então essa peça não está unida com essa. Então vou desfazer o fillet. Eu vou vir aqui no Boss Extrude, ó, clicar com o botão direito. Vou clicar aqui em editar o feature e vou selecionar aqui o merge e vou confirmar o comando. Então agora sim ele está unido, ó. Está corrigido agora está correto. Agora eu vou fazer o fillet, ó. O raio é de 5, vou selecionar aqui essa aresta, esta outra, vou girar aqui, clicar nesta aresta e clicar nesta aresta e vou confirmar o fillet. Então agora está correto, ó. Vou continuar aqui, vou girar a vista aqui um pouco, botão do meio. Vou clicar aqui em Linear Pattern na seta, vou selecionar Circular Pattern. Então aqui na seleção do Feature, ele já pegou o fillet, ó, já estava selecionado. Eu vou clicar aqui e acrescentar mais os features. Ó. Então vou clicar no furo e vou clicar no Extrude. Não entrou Extrude, vou clicar de novo, agora sim entrou. Agora eu vou pegar aqui a direção, ó. Então vou clicar nesta caixa e vou clicar aqui nesta aresta, ó. Então a direção ele pegou, está nesse sentido, é 360 graus, é 8 vezes. Eu vou confirmar aqui o comando. Então está feito aqui o pattern, ó. A peça está deste jeito. Eu vou clicar aqui em Apply Scene e vou selecionar aqui Plan White, para ficar melhor para fazer a peça. Ó. Então está desta maneira. Eu vou clicar em isométrico e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF.
Agora eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Então tem um raio de 10, tem o centro aqui de 100, que a metade é 50, e tenho aqui a distância de 45, vou construir um plano aqui. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em referência geometria, vou selecionar plane, vou selecionar aqui o plano que eu quero de referência, então vai ser o front. A distância é 45, eu vou inverter aqui o offset, ó. Então está para o lado que eu quero, ó. Criou o plano aqui, ó. Vou confirmar o plano. Vou clicar aqui em Sketch. O plano está selecionado, vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui em Normal Tool. E vou girar aqui para Back, ó. Clicar em orientação de vista, clicar em Back. E vou fazer meu desenho aqui. Vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui alinhado com a origem. E vou desenhar o círculo. Clicar aqui. Vou clicar em Line. Vou pegar a tangência do círculo e desenhar a linha até aqui. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em linha novamente e fazer outra linha aqui embaixo. Clicar na tangência e desenhar a linha até aqui. Vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui um círculo. O diâmetro aqui externo é 8,5. Eu vou fazer um diâmetro um pouco menor para não faltar material aqui, ó. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar uma circunferência até aqui. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Trim e vou cortar a minha circunferência e o excesso aqui, ó. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no arco e clicar aqui dentro. Então o raio aqui vai ser 40. Enter. Vou clicar em Trim novamente e cortar o círculo aqui dentro, ó. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui neste arco, clicar aqui fora. Aqui é 10. Enter. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui neste centro do arco. Vou apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui horizontal. Vou terminar propriedades. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui. Eu vou precisar de uma linha de centro aqui, ó. Então vou apertar ESC no teclado. Vou clicar na seta e fazer uma centerline, ó. Então do centro do círculo até a origem. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar na linha de centro. E vou clicar aqui dentro. Aqui é 30, Enter. Vou clicar na linha de centro, clicar nesta linha e clicar aqui dentro. Aqui é 30 também, Enter. E vou clicar aqui e terminar o centro. Vou clicar no centro do arco, clicar na origem e clicar aqui embaixo. Aqui é 50, Enter. Então está feito o meu perfil, o meu sketch. Vou terminar dimensão e vou terminar o sketch. Vou girar aqui um pouco a vista. O sketch está selecionado. Eu vou clicar aqui em Extrude Boss Base. Vou selecionar aqui até o próximo corpo, ó, e vou selecionar o corpo. Vou clicar aqui para colocar ângulo, 3 graus, e vou mudar aqui para fora, ó, Draft Off Outward. Então está feita a minha peça, o Merge está selecionado, vou terminar aqui o Boss, Extrude. Então ele fez para mim o contorno. Vou clicar aqui em orientação de vista e vou clicar Back. Então eu tenho a inclinação aqui da peça. Vou continuar aqui, vou clicar em Role Wizard. Vou clicar em Position, vou clicar nesta face e vou colocar o furo aqui alinhado com a origem. Vou apertar ESC, que é só um furo. Eu vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no centro e vou clicar na origem. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui em dimensão, fechar. Vou clicar no centro, apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui horizontal. Vou confirmar a propriedade. Então o meu centro está feito. Vou voltar para Type. Vou colocar aqui furo com rosca. Vou abaixar aqui. Está Unsymmetric. Vou clicar aqui e selecionar aqui Tape Holiday. Vamos ver no PDF. Então este furo roscado é M8 por 1 e a profundidade está aqui, ó, 15 e 18. Vamos voltar para o Solid. Então aqui é M8. Vou selecionar M8 por 1. A condição final aqui vai ser cego. E vou entrar com a distância aqui do furo. Então o furo é 18. E a rosca vai ser aqui, vou entrar com 15. E vou dar Enter.
Então está feito o furo. Ó. Vou clicar aqui para rosca Cosmetic Thread. E está pronto o nosso furo. Vou confirmar. Então está aqui, ó. Está feita a rosca. Vou clicar aqui em Options. Vou clicar aqui em Documento Propriedades. Vou clicar aqui em Detalhamento. E vou selecionar aqui para mostrar a rosca. Ó. Clicar Shade Cosmetic Threads. E dar OK. Então agora aparece a rosca. Ó. Vou clicar aqui em Fillet. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho aqui o raio de 1 típico aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou entrar aqui com 1. Enter. E vou selecionar a aresta aqui, ó. Clicar nesta aresta. Ele pegou toda a aresta, ó. Vou confirmar aqui o Fillet. Então está feito aqui o fillet que eu preciso, ó. Vou clicar aqui em Mirror. Vou selecionar aqui os features que eu vou fazer. Ó, ele já pegou um fillet. Eu vou clicar na árvore e vou selecionar aqui o furo. Então entrou o furo aqui e o Boss Extrude também. Ó. Vou clicar aqui para selecionar o plano e vou procurar aqui o plano que eu quero. Ó. Vou afastar um pouco. Então este plano aqui, ó, direito. Então espelhou para este lado. Vou confirmar o Mirror. Então está feito aqui a peça. Ó. Está feito o Mirror aqui que eu preciso. Ó. Vou clicar aqui para ajustar a orientação de vista. Vou clicar aqui no plano e vou tirar a visibilidade do plano. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Fillet novamente. Está 1. Eu vou fazer aqui o raio interno. Então vou clicar nesta aresta. Vou girar a vista aqui. E vou clicar nesta outra aresta aqui interna. E vou aplicar o Fillet. Vamos ver no PDF. Então tem um chanfro aqui de 1/45 típico. Então vou selecionar as arestas que vai o chanfro. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui na seta em Fillet e selecionar chanfro. Vou entrar aqui com 1. Enter. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. E nesta aresta também. Vou afastar um pouco. Vou clicar aqui dentro, ó, nesta aresta. E nesta aresta externa aqui. Vou girar a vista e vou clicar nesta aresta. Vou confirmar aqui o chanfro. Vou clicar aqui em Fillet novamente. Está 1 aqui, eu vou clicar nesta aresta. Confirmar o Fillet. Vou girar a vista. Vou clicar em Fillet novamente. Está 1 milímetro, eu vou clicar nesta aresta. Ó. Então ele vai pegar todo o contorno da peça. Ó. E vou clicar aqui nesta também. Ó. Então pegou os dois contornos, vou clicar em Fillet. Então está feito o Fillet aqui da peça. Vou clicar em Fillet novamente e vou fazer este contorno aqui dentro. Não pegou, vamos pegar de novo. Então agora sim pegou. Eu vou clicar aqui neste Edge também, para confirmar. Ó. Girar a vista, clicar aqui neste Edge. E clicar neste Edge. Então agora sim está todo o contorno. Vou confirmar aqui o Fillet. Vou girar a vista. Faltou uma aresta aqui, ó. Então vou clicar aqui no Fillet e vou clicar aqui para editar, ó. Vou clicar com o botão direito, clicar em editar o Fillet e clicar nesta aresta. Agora sim e confirmar. Então está feito o Fillet da peça total, ó, do jeito que eu quero. Vou clicar aqui em orientação de vista e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em material com o botão direito e vou clicar Edit Material. Vou selecionar aqui em Steel no SolidWorks Material, vou selecionar aqui Stainless Steel aqui, ó. Então vou clicar aqui, ó. Stainless Steel. E vou confirmar. Posso pegar qualquer material, é só um exemplo. Vou clicar Aplicar e vou fechar. Então o material vem aqui na lista, na tabela. Eu vou clicar aqui na seta e vou clicar aqui em aparência, ó, na aparência da peça e confirmar a aparência. Vou selecionar aqui plástico, selecionar High Gloss e vou selecionar uma cor aqui, ó. Então vou clicar nesse azul aqui, ó. Pode ser essa cor, pode ser essa cor mais clara aqui. Vou selecionar esta cor e vou confirmar a aparência. Vou recolher aqui a seta. Fique à vontade para colocar o material que você quiser e a cor que você quiser. Então aqui está pronto a nossa peça, está terminado o nosso tutorial.
Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa curtida é muito importante. Me ajudem. Obrigado. Até o próximo.